Nós temos uma outra parte da mente, da personalidade, que nós chamamos de estado de ego adulto. Corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos voltados para o aqui e agora. São os pensamentos, sentimentos e comportamentos de base racional, voltados para a realidade presente. E nós temos um terceiro estado de ego, que são os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos da nossa infância. Tudo que você viveu na sua infância, as experiências boas, as experiências ruins, as experiências péssimas, traumáticas, tudo isso está dentro do nosso estado de ego criança e pode ser revivido a qualquer momento. Então, às vezes um cheirinho que vem da cozinha, que foi igual a um cheirinho que eu senti quando tinha 2 anos de idade, pode ativar memórias, pensamentos, sentimentos e comportamentos que eu tive quando estava com 2 anos de idade, sem eu ter consciência disso. Às vezes nós revivemos sensações da época em que a gente estava ainda na barriga da mamãe. Então, uma coisa que é chato falar, mas acontece, vamos supor que a sua mãe teve uma gravidez muito difícil, estava estressada. Esse estresse é sentido pelo feto. Em situações posteriores ao longo da vida, pode ter 30, 40, 50 anos de idade, você pode reviver situações de forma que você não consegue fazer a ponte com momentos em que você estava dentro do útero da sua mãe, tá? Eu já tive um colega que participou de várias sessões de terapia e ele tinha uma sensação de aperto na garganta que não sabia de onde vinha, não sabia de onde vinha. E aí fez uma série de sessões de terapia e aí descobriu que quando a mãe deu à luz, na hora do parto, parece que ele estava com o cordão umbilical na garganta, no pescoço, né? Não na garganta. Ele revivia essa situação. Então, gente, todas as experiências de vida pelas quais nós passamos ficam registradas no nosso cérebro. Eu tinha uma professora que dizia assim, as pessoas dizem o que entra por aqui, sai por aqui, mas o que a psicologia nos ensina é o que entra por aqui, fica aqui mesmo, fica gravado, fica registrado. Então, quais são os 3 estados de ego que nós temos? Pai, adulto e criança. Então, aqui já vem a primeira noção prática para quem quer viver com saúde mental. Não existe estado de ego bom e estado de ego ruim. Todos são importantes porque todos formam a nossa personalidade. Porém, para que eu tenha saúde mental, o meu estado de ego adulto precisa ser suficientemente adequado para supervisionar o funcionamento dos outros estados de ego. Eu só consigo ter saúde mental se o meu estado de ego adulto estiver no comando da personalidade. Se o meu estado de ego adulto não for aquele que comanda a minha personalidade, eu vou ter problemas de saúde emocional. Então, uma comparação muito bacana é o adulto é o maestro da orquestra. É a mesma coisa com a nossa personalidade. O nosso estado de ego adulto é que comanda o funcionamento da personalidade. Vou dar um exemplo. Eu estou conversando com vocês aqui. É um assunto de terapia. Quem é que está no comando da minha personalidade? Qual o estado de ego? Adulto. Mas vocês já imaginaram, de repente, eu entro aqui e eu começo a dar uma liga. Aí eu chego aqui, vocês vão falar, pô, esse cara é louco. Agora, vocês já imaginaram eu numa festa de aniversário, todo mundo cantando, pulando, comendo brigadeiro, jogando bola,
e eu começo a falar sobre os estados de ego da análise transacional. É completamente fora da realidade. Quem é que vai dizer para mim o que é adequado ou não é adequado de acordo com a situação que eu estou vivendo? É o meu estado de ego adulto. Então, o estado de ego adulto funciona para fora e funciona para dentro. Para fora, observando a situação e analisando a situação. E para dentro, coordenando o fluxo de energia entre os meus estados de ego. Tá? O que é o surto, gente? A pessoa surtou. De repente estava conversando, aí começou a gritar, depois começou a chorar. O que será que aconteceu com fulano? O que aconteceu foi que o estado de ego adulto dele saiu de cena. Quando o nosso adulto sai de cena, a criança e o pai assumem o controle da personalidade e aí pode acontecer um monte de coisa. Desde a pessoa passar vergonha até um assassinato, um suicídio, uma crise psicótica. Eu já tive uma paciente, uma senhora de idade. Ela uma vez saiu no meio da rua, ela tinha uma doença psiquiátrica e tirou a roupa na frente de todo mundo. Então o que aconteceu com o adulto? Perdeu toda a energia. Então, fazer terapia, entre outras coisas, é a gente aprender a deixar sempre o adulto fortalecido e no comando da personalidade. Em qualquer momento do dia, a não ser que você esteja dormindo, você vai estar ou no seu adulto, ou no seu pai, ou na sua criança. Não tem como não estar em um desses estados de ego. O objetivo do treino que vocês recebem é vocês saberem identificar em que estado de ego vocês estão. Por exemplo, se eu estou numa crise de ansiedade, eu estou em que estado de ego? Criança. Adulto, estado de ego adulto pode entrar em crise de ansiedade? Não. Por que não? Porque o adulto é voltado para a realidade presente. E uma crise de ansiedade só acontece se você sai do presente. E aí você fantasia o futuro. E se o avião cair na minha cabeça? E se meu filho não voltar hoje à noite? E se amanhã eu perder o emprego? Percebe? A ansiedade é sempre uma projeção fantasiosa para o futuro. Aqui não tem como eu ficar ansioso. Eu olho para a parede, eu vou ficar ansioso. Eu olho para vocês, eu vou ficar ansioso. Só vou ficar ansioso se eu me projetar no futuro. Nossa, o que vai acontecer se eu não souber o que falar? Futuro. O C para o futuro. E a depressão? A depressão é uma viagem para o passado. Nossa, mas o que eu fui falar para minha mãe? Eu sou um péssimo filho. Se eu pudesse voltar atrás, eu consertaria tudo. Eu sou um lixo de pessoa. Eu não deveria nem ter nascido. Deu tudo errado, minha vida deu tudo errado. Passado. Vocês percebem? Eu só entro em sofrimento mental se eu saio do presente. Então, para eu voltar a ter saúde mental, eu tenho que me reconectar com o presente, com o aqui e agora. E o único estado de ego que consegue fazer isso é o estado de ego adulto. Só para não deixar o mal entendido. Então, é ruim eu entrar no estado de ego criança? Não. Desde que o adulto esteja supervisionando e autorizando. Então, como eu falei para você, eu estou diante de uma festa de aniversário. Vai começar o parabéns. Se eu cantar como adulto, vai ser assim. Parabéns pra você. Cara esquisitão, né? Então, como que eu vou cantar no parabéns? Parabéns pra você. Quem que está cantando? Que estado de ego? Criança. Porém, o adulto está de olho. O adulto está falando, pode entrar, criança. Aí você começa a sair um pouco dos limites, o adulto, opa! Aí não, né? Volta. Enquanto o adulto estiver analisando a situação e der permissão para a criança agir, beleza. O problema é se o adulto sai de cena. O adulto sai de cena é que nem um anestesista sai de cena numa cirurgia. Aí o paciente pode morrer. Então, o adulto precisa estar sempre no comando. Se eu vejo uma criança que vai enfiar o dedo na tomada
Eu posso chegar para ela, a criança tem 3 anos. Júnior, afaste-se. Não coloque o seu dedo na tomada. Pode haver uma descarga de 300 watts de energia. Você pode ter uma arritmia cardíaca e falecer. Isso é um adulto. É adequado? Não. Júnior, tira a mão daí, cara! Quem que agiu? Pai. O adulto analisou e já chamou o pai. Vai! Sem demora. Todos os estados de ego são importantes, mas o adulto é aquele que coordena o funcionamento de todos eles. Porque é uma coisa simples, mas é uma coisa que, se a gente coloca em prática, é extremamente eficaz. Não tem segredo. Isso é uma coisa. Segundo, os nossos estados de ego têm divisões. Tá? O pai tem suas divisões e a criança tem as suas divisões. E o adulto também tem as suas divisões. Como é que o pai se divide? O pai pode ser pai crítico ou pai nutridor. O que é o pai crítico? Vamos pensar só no lado positivo. O que é o pai crítico? Estabelece limites. Temos de limites. Se você se falar sim, 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 você vai entrar num grande sofrimento. Porque tem horas que você não vai poder fazer aquilo que te pedem. Então, o pai crítico fala, não, agora não dá. Limite. Tá? Protege aos outros e a si mesmo. Então, o pai não chegar para o filho e falar, muito bem, Júnior, parabéns. Você é muito querido pelo papai e pela mamãe. Tenta esse novo emprego. Tem tudo para dar certo. E coragem. Pai nutridor, coragem. Ele não se sente muito encorajado na vida, às vezes. Está triste. É só a criança que está triste. Mas muitas vezes é porque você não tem um pai nutridor que estimula a sua criança interna. É você mesmo, né? É um aspecto da sua personalidade que diz para você, vamos lá, Roy, vamos em frente, vai dar certo. Você merece. Você tem esse pai nutridor dentro de você? Modelos de família, não pais que fizeram esse papel na natura. Geralmente o Júnior ficava largado, né? E só se aproximavam dele quando ele estava com febre, ou tinha ido a uma escola, ou recebido um bilhete da professora. Não foi assim com você? A maioria é assim. Queria muito mais atenção na nossa infância quando a gente fazia coisa errada. Era aquela atenção, né? Dificilmente, a não ser que você tenha feito parte de uma família muito iluminada, deixou marcas na nossa personalidade, que para a gente se estimular, se encorajar os outros, até mesmo nossos filhos, precisa de um aprendizado, não é uma coisa natural. É natural quando você viveu isso na sua infância, a criar dentro de você um pai nutridor. Se tiver dentro de você um pai nutridor, realmente você vai conseguir ter forças para enfrentar os desafios da vida. É mais fácil você cair em depressão, em ansiedade, né? Pegar a chave e abrir a porta para a criança e falar, de agora em diante você está livre para curtir a vida, para curtir o parabéns, eu vou cantar parabéns, você vai pular agora. É o seu pai nutridor. Na nossa cultura, gente, quase nenhum de nós teve o privilégio de ter o positivo de pai nutridor. E a geração atual, modelos, praticamente são todos criança livre, não sabem ser pais. Então a gente vê no comportamento, principalmente quem é professor, que olha para as crianças, você vê mais ou menos o mesmo comportamento por geração. A nossa geração foi mais criança submissa, né? Eu me lembro, a gente levantava, o professor entrava, a gente levantava. Vamos desenvolver ao longo da terapia, procure trabalhar para criar dentro de você um pai nutridor que junto com o adulto
pode te estimular, te botar para frente, te encorajar, te animar, te pegar no colo. Vamos lá, agora é comigo, você está comigo, não tenha medo. Porque hoje muitas pessoas têm crises de ansiedade. Quando você era criança e achava que o bicho, o papão, estava debaixo do tapete, qual seria a atitude do pai? Pegar você no colo, né? Olha, não tem bicho, papão nenhum. Você sentiu a proteção do pai, da mãe. O nutridor agora está dentro de você. Então é importante você ter dentro da sua personalidade um pai nutridor que quando você não está legal, quando a sua criança estiver com medo, estiver com algum problema, o seu pai nutridor pega no colo. Então é a gente mesmo, só que são setores diferentes da personalidade. E a análise transacional vai nos ensinar como a gente pode mobilizar tudo isso a nosso favor.